Então você que trouxe Bíblia, abra ela em Apocalipse capítulo 2, o verso de número 1. Todos acharam, amém? Diz assim a palavra, a primeira carta, a carta à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que diziam ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Amém? Pai, nós te damos louvor, honra e graça pela tua palavra, pelo teu amor em nossas vidas, Senhor, pela tua revelação, e te pedimos que o Senhor nos dê uma porção bendita, amorosa, graciosa, cheia de revelação da tua palavra para os nossos corações nessa noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Só aqui um detalhe antes de começar a mensagem. A Suelen está aqui ministrando a Libras, e no momento dos recados ou do louvor ela fica no escuro. Então a gente não pode se esquecer de que os surdos precisam ver os sinais. Então eu quero pedir para o pessoal aí da iluminação, pessoal, preparar uma lâmpada, alguma coisa que quando a luz apagar na igreja não apague ali, né, para que ela possa ministrar. Sempre esqueço de falar isso, agora lembrei aqui na mensagem, amém? Há mais ou menos umas 2 semanas atrás, eu ministrei uma palavra aqui em Apocalipse capítulo 1, nesse texto que nós acabamos de ler, e a minha intenção era entrar na revelação das cartas, no ensinamento de Cristo, na mensagem que Jesus Cristo mandou para as 7 igrejas da Ásia. E naquela oportunidade nós acabamos ministrando apenas sobre João, sobre o crescimento de João, sobre a progressão de João, sobre o fato de andar com o Senhor Jesus, nós progredirmos quando nós andamos com Ele. Jesus é o caminho, então é um fato que quando a gente anda com Ele nós progredimos. Jesus disse que aquele que está nele dá fruto, Ele é a videira, o seu pai é o agricultor. Aquele que está nele e não dá fruto ele corta, mas aquele que estando nele dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. É um fato da vida cristã nós evoluirmos, avançarmos. O desejo do meu coração, a minha oração em relação a esta igreja é que aqueles que nos conhecerem daqui 1 ano e meio, 2 anos, alguns meses à frente, aqueles que te verem depois de algum tempo sem terem contato com você, possam perceber uma evolução espiritual na sua vida, uma evolução, um crescimento espiritual, que afeta todas as outras áreas da vida. Alguém que está crescendo espiritualmente no Senhor, ele inevitavelmente vai se tornar um pai melhor, se é pai, um marido melhor, se é marido, um namorado, um patrão, um empregado. Andar com o Senhor significa aperfeiçoamento, significa ser aperfeiçoado todos os dias. Em João nós vemos isto. João, ele estava na ilha de Pátimos. Nós pregamos aqui especialmente sobre o verso 9 do capítulo 1,
quando ele disse: meus companheiros de reino, meus companheiros de sofrimento, meus companheiros no reino de Deus, no sofrimento e na perseverança, ele fala isto. Quando eu estava na ilha de Patmos, a ilha de Patmos é uma ilha que pertence à Grécia nos dias de hoje. Ela está a cerca de 300 quilômetros da costa de Atenas, ali da Grécia, mas ela está muito mais próxima da Turquia. Ela fica a cerca de 50 quilômetros da costa da Turquia. Esta ilha de Patmos era uma ilha que no tempo de João, nesse tempo em que a Bíblia foi escrita, que as cartas foram escritas, era um domínio do Império Romano, e o Império Romano colocava as pessoas que eles queriam banir do Império Romano, do Estado Romano, eles colocavam essas pessoas para serem esquecidas na ilha de Patmos. João, ele foi parar nessa ilha. Esta ilha, a distância dela para a cidade de Éfeso, que é a primeira cidade a receber a primeira carta, nós estamos lendo aqui numa ordem, inclusive demográfica. A primeira cidade é a cidade de Éfeso, a segunda cidade é a cidade de Esmirna, a terceira cidade é a cidade de Pérgamo, a quarta cidade é a cidade de Tiatira, a quinta de Sardes, a sexta de Filadélfia e a sétima cidade de Laodiceia. Faz mais ou menos uma curva, 300 quilômetros mais ou menos. A ilha de Patmos fica a 2.000 quilômetros de Jerusalém. Isso é muito interessante, porque nós precisamos nos remeter aos tempos bíblicos. Não havia avião, não havia automóvel a combustão, não havia navios com caldeira, com propulsão a lenha, era tudo no remo, era tudo na pernada, o máximo cavalgando. E João, ele foi parar a 2.000 quilômetros de Jerusalém, uma distância muito grande. Sabe o que é a primeira coisa que eu aprendo aqui com relação ao Evangelho? O Evangelho nos levará a lugares que nós nem imaginamos. Quando nós andamos com o Senhor, nós iremos. Quando nós dizemos sim para o Senhor, quando o nosso coração se colocar à disposição do reino de Deus, nós iremos a lugares que nós não imaginamos. Ora bons para nós, ora ruins para nós, ora favoráveis, ora desfavoráveis. Mas a verdade é que em todos os lugares que o Senhor nos levar, ou que as pessoas nos mandarem, independente da nossa própria vontade, a vontade do Senhor continua sendo soberana sobre a vontade de qualquer homem. Nada foge ao controle do Senhor, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É o que está escrito na palavra. Mesmo João sendo deixado lá para morrer em Patmos, só chegou lá porque o Senhor permitiu. Significa dizer que ninguém pode tocar em alguém que está sob o cuidado do Senhor. Ninguém pode tocar na vida daquele que está sob o cuidado do Senhor. Seja onde você for, por onde o Senhor te mandar ou te mandarem, o Senhor sempre estará no controle de todas as coisas. E você irá a lugares que você nem imagina, por causa do Evangelho. Unicamente e exclusivamente por causa do Evangelho. Estava meditando hoje os lugares que o Senhor já me levou. Eu sempre gostei muito de viagem. Eu acredito que viagem é o melhor investimento cultural que você pode fazer em você. É viajar, conhecer outras culturas, outros povos. Você aprende demais. E eu sempre gostei e já viajei por muitos motivos, a muitos lugares do mundo, mas eu estava refletindo somente nos lugares que o Senhor me levou por causa do Evangelho. Já fui a lugares maravilhosos, lugares abençoadíssimos. Já tive a oportunidade de ir para a França só por causa do Evangelho. Já tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos só por causa do Evangelho. Já tive a oportunidade de ir para o Uruguai só por causa do Evangelho. Nós, como Ministério CI, já tivemos a oportunidade de ir praticamente em toda a América Latina através da vida do pastor Marlon por causa do Evangelho. Acabamos de vir de uma missão na África, lá em Moçambique, por causa do Evangelho. O Senhor nos levando a lugares que nós não imaginamos, não foram lugares planejados. Quando nós percebemos, o Senhor estava nos soprando nesses lugares. A Bíblia diz que aqueles que nasceram do Espírito são soprados. Porém, não são só lugares glamurosos. Eu também já fui em lugares muito ermos por causa do Evangelho.
Eu já perdi as contas de quantas UTIs eu já visitei nesses 8 anos, quantos hospitais nesses 8 anos, quantas casas com enfermos nela durante esses 8 anos, só por causa e única e exclusivamente do Evangelho. Outro dia nós tivemos ministrando o Evangelho, a palavra do Senhor, nas regiões de invasão da nossa cidade. Uma vez eu vivi uma experiência muito abençoada, eu acho que alguns dos irmãos talvez estiveram conosco naquele dia. Nós fomos numa comunidade que fica atrás do antigo presídio de Itajaí, o popular cadeião de Itajaí. Quando você entra por trás, ali no Matadouro, na Nossa Senhora das Graças, você sobe um morro, desce esse morro lá atrás, no meio de um vale, no meio do Morro da Cruz, você encontra uma vila, chamada Vila da Paz. Naquela vila, antigamente moravam muitos carroceiros, pessoas que juntavam papelão e recicláveis na rua. Hoje ela cresceu bastante e a última experiência que nós tivemos lá, já fomos muitas vezes lá, inclusive temos um projeto de montar uma base missionária urbana naquele lugar. Podia dar um glória a Deus, né, gente? A última vez que eu tive a oportunidade de ministrar lá, eu ministrei num terreno baldio que para as crianças que lá moram é como se fosse uma pracinha, mas não é praça, é um terreno baldio. É como se fosse um campinho, mas não é um campo, não tem trave, não tem grama, é mato e o lugar onde eles brincam, barro. Mas nós colocamos a caixa de som naquele lugar, bem no centro da Vila da Paz, e eu comecei a ministrar o Evangelho naquele lugar, e as casas no morro, de repente as janelas das casas começaram a ser preenchidas, as pessoas começaram a ir para as janelas, começou a se formar um paredão de gente no morro. Quando eu disse, quem quer aceitar a Jesus, eu comecei a ver centenas de mãos se levantando nas janelas, dizendo, eu quero o Senhor Jesus Cristo. Esse é o maior presente que a gente pode receber. Lugares que o Senhor nos levará única e exclusivamente por causa do Evangelho. Quem aqui está disposto a ir? O Senhor tem convocado um povo. A voz do Senhor tem chamado um povo. O Senhor tem colocado no coração de muita gente o desejo de ir. Pessoas que receberão do Senhor revelações profundas para os nossos dias. Pessoas que o simples fato de colocar o seu coração na disposição do Senhor experimentarão grandes coisas. Pessoas que hoje estão vivendo situações semelhantes à de João. João estava numa ilha, banido, esquecido, longe de todos, provavelmente com medo, provavelmente com receios, provavelmente com dúvidas no coração, provavelmente cansado. Nós estamos falando de um homem que já estava lá na sua idade avançada. Essa carta foi escrita no ano 90, 95, segundo os estudiosos. Já haviam se passado muitos anos. João foi o único que morreu de morte natural, morreu de velhice, e ele já estava velho nessa carta. Porém, a palavra do Senhor diz que nos últimos dias os velhos terão sonhos, eles terão utilidade, eles serão ainda profetas do Senhor na nossa geração. Então não importa quanto tempo você tenha de evangelho, o importante é que se você estiver ainda com o seu coração disposto, você viverá e usufruirá e terá grandes revelações para a nossa geração. É um tempo de profundas revelações, é um tempo de profundo derramamento do Espírito Santo sobre a terra. É um tempo onde o Espírito está sendo derramado com mais e mais força e eficácia sobre todo aquele que tem esperado, unido com o Senhor, num coração com o Senhor. Eu creio que você é eu creio que você é esta. João estava se sentindo esquecido, mas foi nesse momento que ele viveu a maior experiência da sua vida. E aí então Jesus surge atrás dele, e Jesus fala com ele como aquele que tem voz de trombeta. E Jesus diz a ele: João, escreva num livro as coisas que você vê, e encaminhe as 7 igrejas da Ásia. E aí João começa a ter a revelação do próprio Jesus Cristo. Começa então agora a falar para as igrejas da Ásia. Antes de falar das particularidades, especialmente hoje das particularidades da igreja de Éfeso, eu vim de manhã planejado a falar da igreja de Éfeso, de Esmirna e de Pérgamo, mas o tempo não vai dar, então vamos ficar na de Éfeso e amanhã a gente estuda as demais.
Antes de falar da particularidade, eu quero falar das semelhanças entre todas as cartas. Porque todas as cartas têm pelo menos 4 semelhanças. Em todas elas nós percebemos pelo menos 4 semelhanças. A primeira semelhança entre todas as cartas é que Jesus se dirige à igreja em Éfeso, à igreja em Esmirna, à igreja em Pérgamo e sucessivamente, através do anjo da igreja. Jesus diz o seguinte: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva estas coisas. É importante nós entendermos algumas coisas, protocolos que Deus estabelece, princípios que Deus estabelece. No final do capítulo 1, o Senhor explica que as 7 estrelas que Ele tem na mão são os 7 anjos, das 7 igrejas. Esses anjos são aquilo que nós chamamos de pastores da igreja. São aqueles que são responsáveis pelo rebanho, cooperadores de Cristo, mordomos do supremo pastor, daquele que é o bispo e pastor das nossas almas, mas que estabelece desde Jetro, desde o conselho de Jetro para Moisés, quando Deus pede para Moisés sair do Egito com o povo, e Moisés está trabalhando e está sendo sobrecarregado e está cansado, Jetro, que é um símbolo de um conselho de Deus, chega para Moisés e diz assim: Moisés, o que você está fazendo não é bom, você vai se sobrecarregar e você vai deixar esse povo cansado. Escolha homens dignos, homens tementes a Deus, homens inimigos de ganhos desonestos, homens com uma conduta de um bom testemunho, e estabeleça esses homens líderes de milhares, de centenas, de dezenas. Quando Paulo vai ensinar Timóteo sobre a escolha de pastores, ele dá a mesma dica. Ele diz que os pastores, que os bispos, que os presbíteros, que os diáconos devem ter essas mesmas características. De Jetro para toda a história bíblica, você vai ver o mesmo preceito, o mesmo conceito, o mesmo estilo de administração. O Senhor estabelecendo sempre um cabeça e líderes que auxiliam a cabeça, que auxiliam o governo. Você vai ver isto nos reinados de Israel, você vai ver isso nos juízes de Israel, você vai ver isto no ministério de Cristo terreno, e você vai perceber isto na igreja. Jesus é o cabeça da igreja, Jesus é o supremo da igreja, Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus é aquele que veio para substituir Moisés para o povo judeu, e ele governa exatamente da mesma forma. Ele é o cabeça e ele estabelece pastores, anjos de milhares, de centenas, de dezenas. Por isso que você vê pastores de milhares, você vê pastores de dezenas, você vê pastores de centenas, e isso não significa dizer que um é mais incompetente que o outro, significa dizer que o Senhor escolhe cada um de acordo com a sua capacidade, mas é necessário que tenha pessoas que cuidem de 10, pessoas que cuidem de 100, pessoas que cuidem de milhares. Ele estabelece isto, o anjo da igreja. Por que eu estou falando isto? Porque por não entender muitas vezes o significado da palavra anjo e a função dos anjos, muitas pessoas são ludibriadas. Muitos falsos pastores, falsos mestres, se aproveitam da vulnerabilidade da igreja e da ignorância bíblica da igreja, e crescem e se locupletam, que palavra difícil, meu Deus, daquilo que não é deles, porque a igreja não entendendo, muitos se aproveitam. Muitas vezes o pastor, por ser um anjo da igreja, ele acha que a igreja deve ceder ou favorecer os seus caprichos. Muitas vezes nós vemos pessoas abusando da fé. Deixa eu falar uma coisa bem real para você. A maioria das pessoas que estão aqui,
estão vulneráveis. Estão sofrendo em alguma área da sua vida. Estão com alguma dificuldade na sua vida. E se você não tiver o conhecimento da palavra do Senhor, você pode cair nas garras de alguém que se aproveita da condição que está e da sua vulnerabilidade para se locupletar da igreja. Porque não entende, alguns entendem, mas a igreja na grande maioria das vezes não entende o que é ser anjo. Lá em Hebreus capítulo 1, verso 14, a palavra do Senhor vai dizer: não são todos os anjos, todos os celestiais e aqueles de carne e osso. Primeiro, a palavra anjo que Jesus usa aqui é ágelo, que significa mensageiro, somente isso. Hebreus 1,14 vai dizer: não são todos eles, os anjos, espíritos ministradores, enviados por Deus para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Essa é a função do pastor. Esta é a função do anjo da igreja. Servir a igreja. Servir a igreja como? Com palavra de Deus. Servir a igreja como? Com instrução da palavra do Senhor. Servir a igreja como? Como intercessor, como alguém que ora, como alguém que está disposto a auxiliar as pessoas nas suas demandas, nas suas fragilidades. Alguém que pela palavra de Deus possa trazer o bom conselho, que ajude a pessoa a vencer as circunstâncias que ela está vivendo. Esta é a função pastoral. Não são os anjos todos eles espíritos ministradores, enviados por Deus, pelo Supremo, pelo Senhor, para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Dito isto, é importante que a igreja também entenda algo: o poder que há na instrução, o poder que há na obediência de uma palavra, o poder que há na vida da igreja, quando a igreja coloca em prática a instrução da palavra. Você sabe por que muita gente dentro da igreja não consegue deslanchar? Porque de tudo que ela ouve, pouco ela pratica. Porque rejeita a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus entra, discerne, revela, sonda, fere, corta, vai lá na divisa. A gente sabe que é a palavra do Senhor, mas nós rejeitamos a palavra do Senhor. Às vezes relativizamos a palavra, duvidamos da palavra, não conferimos. Às vezes nós colocamos, nivelamos a palavra que é ministrada por baixo e não colocamos ela à prova. Como diz a palavra do Senhor, os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles ouviam a palavra atentamente e conferiam para ver se a palavra que o apóstolo Paulo estava pregando era verdadeira, e sendo verdadeira, pratica. E se você praticar, o grande milagre da vida que você espera está por trás da obediência a uma instrução. A igreja é muito mística. Essa palavra de ensino para colocar a igreja no culto racional. A igreja por vezes é muito mística. Você está esperando uma nuvem de glória entrar no teu quarto, você está esperando um mover sobrenatural, você está esperando um sinal extraordinário dos céus, os poderes celestes serem abalados, Deus mover céus e terra ao teu favor, para que hoje você veja que Deus é fiel na sua vida, e Deus pode fazer isso. Mas na grande maioria das vezes o Senhor vai se mover na sua vida através de uma simples instrução de um mensageiro. E a gente rejeita a mensagem, porque ela não vem caracterizada com estereótipos, com se não se arrepiar, se não der uma tremida, se não fizer isso, não foi Deus que falou. Aí eu vou para a Bíblia, porque isso é coisa nossa, pentecostal aqui dessas coisas. Isso é invenção nossa. Que diz o Senhor, e aí vai, aí o irmãozinho já invenção nossa.
Quando a gente vai para a Bíblia, nós vemos os profetas do Velho Testamento. E olha que no Velho Testamento a teofania era mais evidente do que no Novo Testamento. Era mais fogo e terremoto. Mas quando você vai para os profetas que eram no Velho Testamento, os representantes, os anjos, os ministradores de Deus em prol do povo, que traziam a palavra do Senhor, você vê, por exemplo, Eliseu recebendo a viúva, que os seus filhos haviam sido levados como escravos, ou estavam para ser levados porque o seu marido havia morrido, e lhe tinha deixado uma grande dívida, e o marido era um dos servos do profeta, e ela vai até o profeta dizendo: ele era um dos teus, e agora estão levando os meus filhos como escravos, porque nós não temos como pagar a dívida que ele deixou dívida porque ele servia o profeta. O profeta não dá uma tremida, o profeta não dá uma rodada, o profeta não dá uma esperneada, o profeta só faz uma pergunta para ela: o que você tem em casa? Simples assim. Eu tenho um pouco de azeite numa vasilha. Então faz o seguinte: vá, peça muitas vasilhas emprestadas aos teus vizinhos, vai para dentro de casa, fecha a porta, tu e os teus filhos, e comecem a encher essas vasilhas, até que se acabe. E a Bíblia diz que ela foi e fez o quê? Obedeceu a simples instrução profética. Só obedeceu. E a Bíblia diz que ela encheu, e quando acabaram-se as vasilhas, o óleo parou de correr. O que ela fez? Inventou moda? Não. Ela foi atrás de uma segunda instrução. Por isso que é importante a congregação, por isso que é importante a permanência na congregação, por isso que é importante nós fazermos disso aqui um hábito sobre as nossas vidas. Tal como o alimento é importante para o corpo, para a nutrição do corpo, a palavra é essencial para a nutrição do espírito. A cada semana, a cada momento, a cada oportunidade de estarmos diante de uma palavra, nós estamos diante de uma instrução do Senhor que pode mudar completamente a nossa vida. Os maiores milagres que eu experimentei na minha vida foi apenas obedecendo instruções da palavra, sem arrepio, sem choro, razão, olhando para a palavra. Está escrito, eu creio. Se eu creio, eu pratico. Se eu pratico, eu vivo, eu usufruo. Ela volta ao profeta, e o profeta pergunta, e ela pergunta: tá, e agora o que eu faço? Agora vai, vende, paga as tuas dívidas, e você vai viver com o que sobrar. Ela fez exatamente como o profeta havia instruído. Quando você vai para o povo que saiu do Egito, Moisés, a Bíblia vai dizer em várias e várias passagens, ali no Gênesis, ali no Êxodo, no Levítico, no Número do Deuteronômio, você vai ver várias vezes a Bíblia dizendo assim: e Moisés fez tudo exatamente como o Senhor havia lhe ordenado. Você quer viver grandes testemunhos? Você quer viver um ano extraordinário sobre a sua vida? Ouça a instrução que o Senhor dá. A palavra de hoje é uma instrução para o nosso coração. Ouça de coração aberto. Jesus cospe no chão e faz uma lama e passa no olho de um homem que era cego e diz: agora vai e lave-se no tanque de Siloé. Jesus poderia simplesmente dizer que os olhos se abram, mas ele fez questão que o homem obedecesse a instrução, para o homem aprender o valor que tem em obedecer a palavra do Senhor. Naamã ficou bravo com o profeta, porque o profeta não lhe recebeu com pompas e circunstâncias, mas tão somente disse: vai lá e se banhe no Rio Jordão, mergulha 7 vezes. Nem o profeta falou, mandou o servo falar. E ele estava voltando para sua terra, e o servo disse assim, o servo dele disse: Senhor, o que custa? Já está aqui, vai lá, mergulha, não custa nada. E ele foi e obedeceu, fez exatamente como a instrução mandava. A instrução do Senhor às vezes parece meio estranha aos nossos ouvidos, mas se nós obedecermos, nós usufruiremos das grandes coisas que o Senhor tem para nós. O Senhor fala através dos seus. Jesus, quando enviou em Lucas 10 os seus discípulos, em 72, a Bíblia diz que eles foram à frente de Jesus, preparar o caminho para Jesus que estava vindo atrás. O que nós estamos fazendo hoje, se não a mesma coisa, em cooperação com o Espírito Santo de Deus? Pregando o Evangelho, anunciando as boas novas, anunciando o arrependimento, anunciando que o Messias está vindo, que o Senhor Jesus voltará, e em cooperação com o Espírito Santo de Deus, estamos à frente do Senhor, preparando o caminho para que Ele venha, e Ele virá e não tardará, diz a sua palavra.
E aí quando esses homens foram, os 72 foram, Jesus disse assim: aqueles que lhes derem ouvidos, estão dando ouvidos a mim. E aqueles que rejeitarem vocês, estão me rejeitando. E aqueles que me rejeitarem, rejeitam aquele que me enviou. Às vezes, meu irmão, nós vemos as pessoas rejeitando a palavra. Tudo o que você está para viver, escuta o que eu estou te falando. Tudo o que você está para viver, que vai mudar a história da sua vida e vai fazer deste ano de 2019 um ano extraordinário, está atrás de uma pequena instrução. Se os seus os ouvidos ficarem atentos, você, é o que diz a palavra, aqueles que têm ouvidos ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Uma instrução. Você sabe uma segunda semelhança? A Bíblia diz que cada igreja tinha o seu anjo. Cada igreja tinha um anjo particular, um anjo para ela e por ela. Mais uma vez o protocolo do Senhor. Mais uma vez o Senhor estabelecendo, cada lugar, cada cidade, cada igreja tinha lá um anjo, e cada igreja tinha uma realidade diferente uma das outras. Cada igreja tinha uma particularidade, cada igreja tinha um problema particular, cada igreja tinha méritos particulares, virtudes especiais, específicas, e para cada igreja tinha um anjo específico. A pergunta é, se para cada igreja existe um anjo específico, por que a gente vê muitos anjos em cima de plataforma falando mal de outras igrejas? Por que a gente vê muita gente indo para cima das plataformas intrometer-se naquilo que o Senhor estabeleceu em outros lugares? Isso a gente consegue ampliar, meu irmão, porque tudo aquilo que o Senhor criou, o Senhor estabeleceu pessoas para servir. Você quer algo que o Senhor estabeleceu e que o Senhor se compromete? Família é uma instituição que o Senhor criou, e numa família o Senhor estabelece o pai como um sacerdote, como um anjo, como aquele que instrui, aquele que recebe da palavra, que traz o ensinamento, aquele que ajuda e auxilia os seus a entenderem, aquele que compartilha de tudo que o Senhor lhe deu, tal como Noé com os seus, aquele que agrega a sua esposa, traz para o lado como uma auxiliadora idônea, que anda lado a lado, os dois cumprindo uma chamada maior do Senhor, com a família que Ele estabeleceu. O Senhor faz isto. E por que a gente vê muitos pais se intrometendo na criação de filhos alheios? Por que a gente vê pessoas falando da família dos outros, só porque eles não vivem um problema que o outro vive? Mas eu tenho certeza que se o Senhor pudesse escrever uma carta para cada um de nós, a maioria de nós receberia do Senhor algo assim: eu também tenho algo contra você. Você pode ter virtude, você pode estar servindo, você pode estar fazendo, mas eu também tenho uma coisa contra você. Como ele falou, as únicas igrejas que não receberam uma palavra de exortação do tipo eu tenho contra, foi Esmirna e Filadélfia. Todas as outras 5 receberam. Contra você eu tenho algumas coisas, contra você eu tenho uma coisa. Será que se o Senhor escrever uma carta hoje para nós, Ele não vai dizer eu tenho alguma coisa contra vocês também? Será que se o Senhor não escrever uma carta para mim, eu tenho certeza que se Ele escrever uma carta para mim, alguma coisa contrária à vontade dEle eu estou fazendo. É por isso que o Senhor diz assim: não julguem, para que vocês não sejam julgados. É por isso que o Senhor Jesus diz assim: a mesma medida que vocês usarem para medir os outros, essa medida usarão para medir vocês. É por isso que o Senhor nos ensina a cada um olhar para si, cuidar de si, e se for para se intrometer na vida do outro, que seja para interceder ao Senhor em favor dele, em favor dela, e não para apontar, porque o Senhor com certeza vai estabelecer alguém naquele lugar como um mensageiro que vai instruir, porque o Senhor, Ele estabelece cada um. Lá na tua casa, o Senhor vai falar com você. Talvez estejam falando de você, mas não importa o que estejam falando de você, o Senhor vai falar com você a respeito da tua família.
Você sabe uma terceira semelhança entre todas as cartas? Em todas elas, com exceção de Pérgamo, que o Senhor diz: sei onde estais. Em todas as outras o Senhor diz assim: conheço as suas obras. E até quando ele diz a Pérgamo: sei onde estás, ele também está dizendo de uma outra forma a mesma coisa: eu te conheço, eu sei quem você é, eu sei onde você está, eu conheço as tuas obras, eu estava com você antes de você perceber que ali eu estava do seu lado enquanto você dormia, eu estava com você enquanto você caminhava, eu conheço, eu vejo todas as coisas, eu sou aquele que tem olhos como chama de fogo, por isso você não tem o que temer, meu irmão. O Senhor sabe quem você é, e se o Senhor sabe quem você é, isto é o que importa. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece a nossa necessidade, o Senhor conhece a nossa realidade, o Senhor conhece as nossas fraquezas, o Senhor conhece as nossas limitações, o Senhor conhece as nossas virtudes, o Senhor nos conhece, e isso que basta. Ele conhece todas as coisas, Ele sonda o teu coração, Ele sabe até onde você pode ir, Ele sabe o que pode ser feito para melhorar. É por isso que ora o Senhor nos anima, ora o Senhor nos exorta, ora o Senhor nos edifica, ora o Senhor nos disciplina, porque Ele nos conhece. Eu não te conheço, mas o Senhor te conhece. É muito comum eu ouvi dentro da igreja palavras do tipo: será que alguém falou alguma coisa ao meu respeito para você? Você sabia que eu já recebi uma acusação direta dentro da igreja de uma pessoa? Ela não estava muito bem, é verdade, mas ela cismou que eu tinha colocado uma câmera secreta dentro da casa dela. Ser pastor tem os seus riscos, meu irmão. E ela cismou porque todo domingo eu pregava e ela chegou perguntando para mim: onde é que está a câmera? Porque você sabe exatamente o que está acontecendo dentro da minha casa. Você tem falado o que está acontecendo lá. Eu sei que você escondeu uma câmera lá dentro. Eu já vi marido dizer: você falou alguma coisa de mim para ele? Pessoas que pensam que a gente sabe alguma coisa. Eu não sei nada, mas o Senhor conhece. Na sua palavra Ele revela todas as coisas. Na sua palavra Ele discerne pensamento. Na sua palavra Ele vai na intenção. Na sua palavra, na multiforme graça da sua palavra, as coisas acontecem porque o Senhor nos conhece, o íntimo, o profundo. Hoje eu levantei 6 horas da manhã, fiz o meu devocional, fui tomar um banho, vesti a roupa, vim para a igreja, cheguei aqui 8 horas da manhã, a minha família estava todo mundo em casa dormindo, ninguém viu, só viram eu chegar, não viram eu sair, mas o Senhor viu tudo que eu fiz, Ele estava comigo. É por isso que tem horas que Ele chega no meu coração e diz assim: Fernando, eu te conheço, eu conheço as tuas obras, eu sei quem você é. Para as igrejas, algumas Ele disse assim: eu sei da sua aflição, eu sei da sua pobreza, mas você é rico, não se preocupa com aquilo que eles estão falando, eu sei que você tem pouca força, contudo você não negou o meu nome, eu te conheço, eu sei que as pessoas ficam murmurando a teu respeito, eu sei que você não tem o estereótipo do crente que as pessoas acham que são santos, mas eu sei que ali dentro do teu coração, apesar da tua pouca força, dos teus tropeços, você no teu coração me ama, você não nega o meu nome, eu te conheço. O Senhor conhece os nossos corações, Ele sabe quem nós somos, e por isso volta e meia Ele escreve através de uma mensagem, Ele escreve nas tábuas do nosso coração. A Bíblia diz que as novas leis do Senhor não serão mais escritas em tábuas de pedra, mas nas tábuas de corações, de carne, de homens. Ele vem e escreve: eu conheço você, eu sei quem você é, você pode contar comigo, pode confiar em mim. Se Ele pudesse escrever uma carta para cada um de nós, Ele iria dizer: eu sei onde você está, eu sei quem você é, eu sei de onde você saiu, eu conheço você, eu sei aonde eu posso te levar, então somente entrega o teu coração a mim, entrega o teu caminho a mim, pode confiar, porque você vai chegar, se você vencer e perseverar até o fim. Todas as cartas que Ele começa dizendo eu conheço, Ele também termina dizendo: aquele que vencer e perseverar até o fim, receberá grandes coisas. Ele conhece, e por isso Ele instrui, e Ele ensina. Aquele que obedece constrói uma casa edificada sobre rochas. Você sabe uma quarta semelhança?
em todas as cartas, Jesus foi o fiador da sua própria palavra. A igreja de Éfeso, ele disse: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita e caminha entre os 7 candelabros. Na igreja de Tiatira, ele disse assim: essas são as palavras daquele que é o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés como latão reluzente. A igreja de Filadélfia, ele diz assim: essas são as palavras daquele que tem a chave de Davi. Porta que ele abre, ninguém fecha. Porta que ele fecha, ninguém abre. A igreja de Pérgamo, ele disse: essas são as palavras daquele que tem a espada de 2 gumes. A igreja de Laodiceia, ele disse: essas são as palavras daquele que é o fiel, a testemunha verdadeira, o soberano da criação de Deus. Em todas as cartas ele começa dizendo: estas são as palavras, e ele torna-se fiador de todas as palavras que ele profere. Sabe o que isso significa? Que a tua vida está sustentada pela palavra daquele que é o autor e consumador de todas as coisas, daquele que é a própria palavra que se fez carne, daquele que tudo foi feito por ele, sem ele nada do que existe se tornou, daquele que criou o universo, de modo que todas as coisas visíveis foram feitas daquele que é invisível. Isso significa, meu irmão, que basta uma palavra. Você tem uma palavra de Deus sobre a tua vida? Então você não vive mais por circunstâncias, acabou. Para de olhar para as realidades, para de olhar para o lado, para de olhar para os medos, para de olhar para aquilo que te cerca neste momento e confia tão somente na palavra do Senhor, porque Ele diz: eu sou aquele que velo pela minha palavra. Uma vez que a minha palavra é lançada, eu cumpro o propósito pelo qual ela foi enviada, ela não volta vazia, o que está escrito. Você sabe por que muita gente dentro da igreja anda ansioso? Excesso de futuro, angustiado, porque está perdendo o senso da palavra de Deus sobre a sua vida. O que vai ser do meu amanhã? O que vai ser da minha vida? O que vai ser da minha família? O que vai ser da minha casa? O que vai ser desse Brasil? O que vai ser do futuro? O que vai ser? O que vai ser? O que vai ser? Eu vou dizer para você o que a palavra diz: creia no Senhor Jesus e serão salvos tu e toda a tua casa. É a palavra de Deus, basta ela para você eliminar do teu coração toda ansiedade. Não ande ansiosos por coisa alguma. São dificuldades, são falências, são perdas, são tribulações, são problemas. Olha o que Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. É a palavra do Senhor que diz: aquele que vem virá, breve virá e não tardará. Para de duvidar, meu irmão. Se você tem uma palavra, você tem tudo para ser mais do que vencedor nessa terra. Se você carrega a palavra do Senhor sobre a sua vida, seja ela qual for, se você tem uma palavra, basta uma, e pode haver hoje milagre do Senhor sobre a tua casa. Basta uma, e uma noite tenebrosa torna-se dia perfeito. Basta uma palavra. Ele é o fiel, Ele é o fiador, Ele é a testemunha fiel, o soberano da criação, aquele que tem chave na sua mão. Se Ele abrir uma porta, por que você dorme com medo que alguma coisa vai fechar? Ele tem a chave, meu irmão. Porta que Ele abre, ninguém fecha. Se Ele te deu uma empresa, se Ele te deu um negócio, mas a realidade do mundo, as coisas, o mercado, a situação, meu irmão, foi o Senhor que te deu. Ninguém fecha aquilo que Ele abre. A chave está na mão dEle. Então somente confie na palavra. Ele é fiador da palavra. E aí ele vai para a igreja de Éfeso. Está com medo que eu demore muito? Não. Quando eu falei agora das particularidades, vou falar, os irmãos já fizeram assim, alguns até acordaram.
Eu vou ser rápido. Jesus fala assim para a igreja de Éfeso: sei do seu trabalho árduo, conheço as tuas obras, o teu trabalho árduo e a tua perseverança. Quanto mais eu estudo sobre perseverança na Bíblia, você me vê falar muito sobre isso, porque eu tenho estudado muito sobre isso. Quanto mais eu estudo sobre perseverança na Bíblia, mais eu me convenço de que sem Jesus não é possível perseverar. Sem Jesus na vida, ninguém se torna perseverante. Em algum momento você vai desistir. Você só consegue perseverar em tudo que o Senhor te criou para ser, em tudo que está nas suas mãos. Você só vai conseguir perseverar até o fim, como Jesus falou, aquele que perseverar até o fim, se você ficar nele, porque Ele é a fonte da perseverança. Perseverança significa estabilidade. Estabilidade é Cristo, porque Ele é a rocha. Casa que está sustentada sobre Ele, pode vir terremoto, pode vir tempestade, pode até vir algumas avarias, de repente cai umas telhas, você precisa dar uma pintada depois que passa a chuva e a tempestade, mas aquilo que realmente importa está solidificado na rocha. Cristo é a estabilidade. Perseverança é constância. Só é possível em Cristo, porque Jesus é o caminho. Só se caminha em Cristo. O caminho é Cristo. Perseverança é tolerância. Só se pode ser tolerante se Jesus estiver conosco, porque Ele é o mediador de todas as coisas. Porque Jesus enviou o seu Espírito Santo, que intercede por nós, conselheiro, consolador, com gemidos inexprimíveis, nos ensina todas as coisas, sonda o coração de Deus e nos revela a sua vontade. Ele é o mediador. Em nós, o Espírito Santo nos dá essa condição de termos relacionamento com o Senhor, através de Cristo, o mediador entre Deus e os homens. E Jesus está dizendo para a igreja de Éfeso: eu conheço as suas obras, conheço o seu trabalho árduo, conheço a sua perseverança, sei que você não tolera. Tem uma coisa que Jesus não tolera e que elogiou a igreja de Éfeso por não tolerar: os homens maus, aqueles que se diziam apóstolos e não eram, colocou eles à prova e descobriu que eram impostores, porque as marcas e os sinais dos apóstolos não estavam nele. Por muito tempo, isso está acabando, mas por muito tempo a igreja foi oprimida, vendo coisas terríveis. Tem gente aqui dentro que já viu coisas terríveis dentro da igreja, coisas que denigrem, coisas que violentam, coisas que são terríveis até mesmo de citar, e não puderam falar nada, porque ai daquele que fala contra o ungido, ai daquele que cita qualquer coisa, ai daquele que fala, ai daquele que se opõe àquilo que está errado, é rebelde, é rebeliado. Você já experimentou isso na sua vida? Jesus aqui está elogiando a igreja de Éfeso, porque ela pôs à prova aqueles que se diziam apóstolos e não eram, e descobriu que eram impostores. E Jesus está dizendo: muito bem, sei que vocês não toleram homens maus, que vocês têm perseverado e não têm desfalecido, a exaustão não está chegando em vocês. Contudo, eu tenho uma coisa contra vocês. O problema não é nós descobrirmos coisas ruins, identificarmos, nos posicionarmos contra. O problema é quando nós, por causa disso, nivelamos tudo por baixo e achamos agora que toda a igreja está contaminada, que ninguém presta, que por causa de um falso profeta todos se tornaram falsos profetas, e com isso nós vamos nos tornando amargos, azedos, e vamos abandonando o primeiro amor. Eu já falei muito aqui sobre isto, eu vou terminar aqui para ficar isso bem marcado. Eu já falei muito aqui sobre isto. Várias vezes eu citei a palavra: você perdeu o primeiro amor. Alguém já ouviu falar isso? Quando eu falo de Éfeso, você perdeu o primeiro amor. Quando eu fui estudar mais profundamente, eu descobri que, talvez por um vício de linguagem, uma força de expressão, a gente está aqui falando espontaneamente, acaba falando muitas coisas que às vezes não... E essa pequena falha faz uma diferença gritante, porque a palavra não é perdeu, a palavra é abandonou. Isso faz toda a diferença. Perder é involuntário, abandonar é voluntário.
Há mães que perdem os seus filhos na rua, no shopping, mas há mães que abandonam. Faz toda a diferença. Quem perdeu não sabe onde está. Quem abandonou sabe exatamente onde deixou. E o Senhor aqui não está criticando quem perdeu, porque cair é do homem. O justo cai 7 vezes, mas em todas elas o Senhor o levantará. Tem coisas que a gente vai e de repente uma tempestade, um problema, um acaso, uma tragédia, quando a gente vê, a gente se perdeu. Não são esses que o Senhor está criticando, não são esses que o Senhor está dizendo eu tenho algo contra você. O Senhor está falando daqueles que deliberadamente, por verem coisas que não agradam, por verem coisas que são contrárias à vontade do Senhor, por verem coisas que não era aquilo que eles esperavam, por verem essas coisas, abandonaram. E o Senhor relaciona abandono com queda. O Senhor não relaciona perda com queda. O Senhor relaciona abandono. Lembre-se de onde você caiu. Se você abandonou, lembre-se de onde você caiu. Quem abandona cai. Por isso que Jesus diz: aquele que pega a mão no arado e olha para trás não é digno. Por isso que o Evangelho nos ensina a deixarmos para trás as coisas e avançarmos para aquelas que estão adiante, olhando sempre para frente e nunca mais para trás. Por isso que o Senhor diz que aquele que retroceder, Ele não se agradará dele. Mas nós não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas daqueles que avançam e encontram a salvação. Evangelho é para frente, meu irmão. Não entregue aquilo que o Senhor não tirou de você. Não abandone aquilo que o Senhor colocou na tua mão. Se o Senhor não quiser mais que você faça algo, seja um ministério, seja uma família, seja um negócio, seja o que for que o Senhor colocou na sua vida, eu não sei o que o Senhor colocou na sua mão, seja o que for, se o Senhor não quiser mais que você faça, que Ele arranque da sua mão, mas não abandone. Nós somos tentados o tempo todo a abandonar. Eu já perdi as contas de quantas vezes. Essa semana que passou agora ainda eu estava pensando, eu vou abandonar. E aí o Senhor diz assim para mim: lembre-se da onde tu caiu. Arrependa-se e volte a praticar aquilo que você praticava no princípio. Sabe qual é a fórmula do pegar fogo novamente? Fazer de novo aquilo que você fazia anteriormente. Lembra daquela simplicidade do início? Lembra daquele coração voluntarioso do início? Lembra disso? Jesus está dizendo assim, ó, só volta a fazer isso e você vai começar a desfrutar de tudo que você desfrutava um dia. No processo, muitas vezes nós vamos nos tornando ativistas, nós vamos nos tornando mecânicos, e o Senhor está dizendo, volta ao princípio. Porque se você não voltar ao princípio, eu virei a você. Não é ninguém, é o próprio Cristo. E tirarei o candelabro do lugar. Tem gente que pensa que ele que saiu da igreja. Não foi ele que saiu da igreja, foi o Senhor que tirou a igreja dele. Tem muita gente servindo no reino de Deus, que estava no reino de Deus, que por abandonar o primeiro amor, abandonar aquela essência, ele acha, não, eu deixei de ir. Não foi ele que deixou de ir, foi o Senhor que tirou, porque senão ele amargura toda a igreja. E o Senhor está dizendo assim, volte a praticar as obras do início. Contudo, eu não tenho só coisas contra você, eu também tenho algo a favor de você. Você odeia, olha que palavra forte que o Senhor Jesus usa. Você aguenta aí só para eu terminar? Você odeia as práticas dos nicolaítas, assim como eu também as odeio. Olha Jesus falando que odeia alguma coisa. É forte essa palavra. Os estudiosos, na maioria deles, eles convergem, que concordam que Nicolau, os nicolaítas eram da seita de Nicolau. E este Nicolau era aquele que lá em Atos 6 foi separado para o serviço das mesas da igreja, cheia do Espírito Santo. E o que eles estavam pedindo ao Senhor, que o Senhor determinou, era que os homens escolhidos, 7 homens,
entre eles Nicolau, fossem homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E este homem de bom testemunho, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, se perdeu no processo. Talvez o significado do seu nome nos leve a entender o porquê. Nicolau significa conquistador do povo. Nicolau simboliza aquelas pessoas que você estende a mão e elas querem tomar aquilo que é seu, que você dá oportunidades. É aquele, talvez, funcionário que você preparou tudo, ensinou, e lá na frente ele tentou derrubar a tua empresa, roubar os teus clientes. É aquele amigo que você começou a se relacionar e você começou a dar intimidade para ele dentro da sua casa, e quando você percebeu, ele estava dando em cima da sua mulher. É aquele discípulo que você ensina, que você compartilha, que você coloca o coração das pessoas na mão dele para que ele sirva o propósito de Deus, e ele quer roubar o coração da igreja, o espírito de Absalão. O Senhor está dizendo assim: eu tenho algo a favor de vocês, vocês odeiam esse tipo de prática e eu também as odeio. O Senhor não gosta de fura-olho. E o Senhor quer levantar uma igreja, meu irmão, que esteja caminhando juntos, uns com os outros e não uns contra os outros. Porque reino de Deus é uns aos outros e não uns contra os outros. Gente dentro da igreja que às vezes começa a disputar ministério, posição, está na hora de nós amadurecermos. Gente que se compara. Bota uma coisa no teu coração, guarde essa verdade, nós vamos terminar. Você pode até se colocar de pé já, antes de eu falar, se coloca de pé, senão a gente não termina nunca. Guarde uma palavra no teu coração: você é incomparável. E não se ensoberbeça por isso. Você é incomparável porque você é único, porque você é única. Você é incomparável porque todas as características diferentes, talvez você seja o diferentão e a diferentona, e você se anula exatamente por causa disso. Aquilo que deveria ser as tuas maiores qualidades, que te diferem das pessoas e que te farão viver as grandes coisas que o Senhor tem para a sua vida, porque Ele te deu características únicas para que você seja esse único, você rejeita, porque não é igual ao outro, porque não tem o que o outro tem. Tem muita gente dentro da igreja, muita gente na vida, que a inveja, aquele resultado final, aquela consequência final, não começou com uma inveja, não começou com o desejo de tirar aquilo do outro, mas começou com uma rejeição de si mesmo, com uma baixa autoestima. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: você já tem um bom testemunho, porque o Senhor está sobre a sua vida. Você já tem o Espírito Santo de Deus, porque você entregou a sua vida ao Senhor, e por isso o Espírito de Deus habita com você. E sabedoria o Senhor dá livremente a todo aquele que a Ele pede. De boa vontade o Senhor dá, para você vencer todos os desafios, assim, exatamente como você é. Sabe como é que você glorifica a Deus? Sendo quem você é. Glória a Deus na sua vida é ser você como Ele te criou para ser. Aquele que vencer, Jesus termina a carta falando, e fizer a minha vontade até o fim, eu lhe darei o direito de comer da árvore da vida, que fica no paraíso de Deus. Sabe o que é isso? Eternidade, saúde, abundância. Você consegue imaginar? Eu acho que não dá para, os melhores pensamentos não chegam perto do que é o paraíso de Deus. Para aqueles que viverem a simplicidade do Evangelho. Lá no capítulo 4, João vai dizer, depois de escrever as 7 cartas, ele vai dizer: depois dessas coisas, eu olhei para o céu e vi uma porta aberta, e aquele que outrora havia falado comigo com voz de trombeta, Jesus Cristo, disse a mim: suba para cá, e eu lhe mostrarei as coisas que hão de acontecer. Você sabe qual é o resultado de quem anda com o Senhor? Revelação.
Você sabe o que protege uma igreja? Onde não há revelação divina, o povo se desvia, se perde. Você sabe qual é o segredo para você viver nesta geração as grandes coisas que o Senhor tem? Estar um passo à frente. Sabe onde é que está o passo à frente? Nos céus. Quando a porta dos céus se abre, o Senhor diz assim: suba para cá e eu lhe mostrarei aquilo que há de acontecer. O Senhor fará isso com seus filhos, o Senhor fará isso com a sua igreja, o Senhor fará isso com a sua vida. Tão somente guarda o teu coração, porque dele depende toda a sua vida. Esta é a palavra que o Senhor tem para nós hoje. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Então nós vamos adorar ao Senhor, vamos levantar um louvor de adoração ao Senhor. E eu quero orar com você que aqui está nesta noite e por alguma razão você sente que o teu coração petrificou, se contaminou, se sujou com alguém ou com alguma coisa. Em algum momento você sentiu um desejo de abandonar. Talvez você até já abandonou e o Senhor diz para você assim: ainda dá tempo. Lembre-se e volte. Lembre-se e volte, porque é tempo de voltar. Lembre-se e volte, porque a oportunidade para voltar está sendo dada. Lembre-se e volte, porque enquanto eu não voltar, enquanto eu não vier buscar a sua igreja, aqueles que quiserem voltar poderão voltar e entrarão pelas portas. Volte, porque eu sou um Deus de muitas oportunidades, é o que o Senhor te diz. Existe uma palavra sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua história, e essa palavra vai se cumprir. Então somente volte. Volte a praticar aquilo que você fazia no princípio, e eu lhe darei a árvore da vida, o fruto da árvore da vida, e você estará no paraíso de Deus. E você, enquanto não chegar nesse lugar, nesse tempo, andará em revelação, em sabedoria, na frente, sabendo e conhecendo os propósitos do Senhor, e por isso andará protegido e protegida. Você recebe em nome de Jesus? Então sai do teu lugar e vem à frente, vamos orar, vamos levantar um clamor em nome de Jesus.